Apocalipse capítulo 9, a quinta trombeta. Espero que esse seja um tempo agradável e proveitoso, que você possa meditar na palavra de Deus. Deus abençoe você e sua família. Tenha todos um ótimo, maravilhoso e alegre dia na presença do Senhor. Vamos lá? Apocalipse capítulo 9, a quinta trombeta. Então, o quinto anjo soou a trombeta. E observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Àquela estrela foi entregue a chave do poço do abismo, nota de rodapé 1. Aqui, a estrela caída refere-se simbolicamente à figura de um anjo caído. Apocalipse 20, versículo 1 e versículo 3. Em Apocalipse 8, 10, a estrela tem a ver com uma sequência de distúrbios cósmicos. A expressão grega abismo transmite o sentido de algo muito profundo, ou trevas sem fim, onde estão presos os espíritos rebeldes, reservados para o dia do juízo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, Judas capítulo 1, versículo 6. Expressão usada na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, para traduzir um termo hebraico que se refere às profundezas primevas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Provérbios capítulo 8, versículo 28. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Eles foi concedido poder como o dos escorpiões da terra. Nota de rodapé 2. Similaridade com a oitava praga do Egito. Êxodo capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 20. Joel capítulo 2, versículo 4 até o versículo 10. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente àqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Nota de rodapé 3. Os gafanhotos do Apocalipse têm uma missão especial. No primeiro dos ais, Apocalipse 7, 3. Não atacam os crentes nem devoram seu alimento favorito, as folhas verdes, assim como ocorreu com os filhos de Israel durante as pragas no Egito. Êxodo capítulo 8, versículo 22. Êxodo 9, versículo 4, versículo 26. Êxodo 10, 23. Êxodo 11, versículo 7. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Assim, naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Nota de rodapé 4. 5 meses é o ciclo normal de vida dos gafanhotos orientais. Também é o intervalo da estação seca na região, primavera até final do verão, quando se espera a invasão dos enxames de gafanhotos famintos trazidos pelas correntes de ar. Pode-se imaginar também o período de maior influência nefasta de um ataque nuclear. Um poeta romano do século I a.C., chamado Cornélio Galo, escreveu: pior do que qualquer ferimento ou dor é a vontade de morrer,
sem poder. Jó capítulo 3, versículo 21. Joel capítulo 1, versículo 6. Joel 2, 4. Lucas 23, versículo 30. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o semblante deles era semelhante ao rosto humano. Os cabelos deles eram parecidos com os cabelos de mulher e os dentes como os de leão. Possuíam couraças como armaduras de ferro e o som das suas asas assemelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagens correndo em direção à batalha. Nota JP 5. Estes gafanhotos, entre aspas, são identificados com a astúcia dos seres inteligentes e diabólicos. Vestem malhas de ferro ou de algum material semelhante, que protegem pontos vitais de sua estrutura física. Os cabelos de mulher simbolizam possíveis antenas e os dentes como os de leão, a crueldade com que obedecem às ordens militares do maligno. Joel capítulo 2, versículo 5. Tinham também caudas e ferrões como de escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Nota JP 6. Em hebraico, o nome Abaddon significa destruidor, traduzido como abismo em Jó capítulo 28. Aqui a tradução vem da expressão original grega Apolion, cujo sentido é o mesmo e está de acordo com a missão deste grupo de soldados submissos a Satanás, o anjo caído. A estrela cadente que abre o abismo é expressão que aparece 8 vezes no Novo Testamento em grego, 7 das quais neste livro. Versículo 1 do capítulo 9 de Apocalipse. Provérbios 15, versículo 11. Portanto, o primeiro dos ais já passou. Contudo, outros 2 ainda estão por vir. A 6ª trombeta. Então, o 6º anjo fez soar a sua trombeta, e ouvi uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Nota JP 7. Estes ângulos eram projeções finais como chifres, que ficavam nos 4 cantos do altar de ouro no Antigo Testamento. Apocalipse capítulo 8, do versículo 3 ao 5, Êxodo 27, 2, Êxodo 30, versículo 1 até o 3. A tradição judaica ensinava que, nos últimos dias, aqueles que buscassem desesperadamente a salvação poderiam se agarrar a esses ganchos. 1 Reis capítulo 1, versículo 50, versículo 51. 1 Reis 2, 28, Amós 3, 14. Então o 6º anjo fez soar a sua trombeta, e ouviu uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Nota JP 8. Na época de Salomão, a nação de Israel se estendia às fronteiras deste rio, o mais longo da Ásia Ocidental, cerca de 2.736 quilômetros. O Eufrates separava as terras israelitas de seus principais inimigos históricos do leste. Isaías capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 8. A Síria e Babilônia, região em que atualmente se encontram a Síria e o Iraque. Na época de João, o Eufrates era o limite oriental do Império Romano.
Esses 4 anjos ou mensageiros simbolizam uma espécie de generais militares comandados pelos cavaleiros demoníacos. Capítulo 9 de Apocalipse, do versículo 15 até o versículo 19. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que ouvi. Nota JP 9. Mesmo resultado dessa expressão matemática, 200 milhões, é apenas um número simbólico para evocar uma ordem de grandeza incalculável. Salmo 68, versículo 17. Daniel, capítulo 7, versículo 10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Aqui fica bem claro que a visão não se refere a grandes insetos, seres alados ou simples montarias e seus cavaleiros, mas a grandes engenhos de guerra e destruição em massa. Aviões, helicópteros, submarinos atômicos, mísseis inteligentes com ogivas nucleares, armas químicas e outros equipamentos bélicos de alta tecnologia, hoje sob controle de Israel e das grandes potências militares da Terra, podem perfeitamente provocar todas estas catástrofes e deflagrar um grande derradeiro conflito mundial. A visão de João enfatiza Deus agindo segundo seu exato cronograma, com datas e horas marcadas. À medida que os eventos históricos evoluem para etapas mais dramáticas e desumanas, o Senhor continua a oferecer sua salvação às pessoas em todo o planeta e a clamar por um arrependimento que teima em não ocorrer. Capítulo 9 de Apocalipse, versículo 20 e versículo 21. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência. As suas armaduras eram vermelhas como o fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E, por intermédio destes 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Nota JP 10. Salmo 115, versículo 4 até o versículo 7. Salmo 135, versículo 15 até o versículo 17. Daniel capítulo 5, versículo 4. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Se Deus quiser, o próximo capítulo, capítulo 10 de Apocalipse. Espero que tenha sido um tempo proveitoso e agradável meditando na palavra de Deus.
Deus abençoe você e sua família. Tenha todos um maravilhoso dia. Véi Tulipas, só lhe deu glória. Só lhe deu glória.